No Saber Direito desta semana, Júlio César Sanches traz um curso sobre direito imobiliário. O professor aborda a aquisição de propriedade, regularização de imóveis, uso capião e locação e causas complexas no segmento. Está no ar a aula 5. Vamos lá, vamos para o último bloco. Sou o professor Júlio César Sanches, esse é o programa Saber Direito da TV Justiça. Uma honra novamente receber mais um convite aqui para o Saber Direito, para poder, de fato, trazer o direito mastigado para você, o direito imobiliário, no formato prático, focado na prática, tá bom? Muito legal. Siga o professor nas redes sociais, acompanhe o professor no YouTube também, tá bom? Vamos juntos? Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Nesse momento eu quero falar sobre as sessões. Nós fazemos muita confusão. Cessão de direitos possessórios é uma coisa, cessão de direitos hereditários é outra. Já falei para você que existe ainda a criação, a grande novidade dos cartórios. Ó. O Brasil é muito grande e surgem em alguns estados termos, conceitos, nomenclaturas novas. Então alguns cartórios criaram a cessão de direitos. Muitos entendem que a cessão de direitos é para substituir a cessão de direitos possessórios. Outros cartórios, tabeliões, entendem que a cessão de direitos, eu não vou mencionar a palavra posse, então eu posso fazer. Fato é que nós temos a cessão de direitos, que seria um instrumento genérico, muitos cartórios fazem, orientam a fazer, mas nada mais é que uma cessão, nada mais é que uma cessão. E temos também a cessão de direitos possessórios e a cessão de direitos hereditários. Cuidado, não confunda. A cessão de direitos possessórios, eu estou comprando a posse. Professor Júlio, a posse é direito real. Né? Nós aprendemos na faculdade de Direito que a posse não vale nada. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos na faculdade de Direito que ter a posse não vale muita coisa, o contrato de gaveta não serve para nada. E a vida real e a teoria é diferente. O contrato de gaveta, bem feito, ele faz um estrago danado. Em todos os sentidos. Até para proteger o possuidor. Quando eu falo de contrato de gaveta, é aquele contrato que é feito fora do cartório. É feito pelo advogado, advogada, corretor, corretora, imobiliária, despachante imobiliário. Tudo que é feito no cartório, tabelião de notas, é um instrumento público, uma escritura pública. Cuidado, hein? Muito importante conversar sobre isso. Cessão de direitos possessórios, eu estou comprando o direito de posse. E olha que interessante. A posse que nós aprendemos de forma equivocada, que não vale nada, contrato de gaveta não vale nada, não é bem assim. Tem muita gente que ganha muito dinheiro no Brasil. O professor presta serviço para muitos investidores que vivem disso. Compra a posse, regulariza e vende. Compra a posse e vende posse. Ah, professor, mas é crime. É errado. Não é. A legislação brasileira permite isso. Não confunda posse com ocupação. Não podemos fazer essa confusão. Invasão é uma coisa, ocupação é outra. Já conversamos aqui que os capel não tem nada a ver com invasor. Para com isso. A compra e venda de posse é o meio correto para eu comprar os direitos possessórios de alguém. Alguém que tem os direitos possessórios, porque tem a posse há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mais, menos. Eu quero comprar a posse dessa pessoa, quero fazer uso capião no meu nome, não quero fazer uso capião no nome de terceiro, não presta, não dá certo. Eu compro a posse. Compro a posse, através de cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse. Esse contrato me permite fazer uso capião com dia de posse. Um mês, um ano. Esse contrato me permite, além de fazer uso capião, usar a súmula 237, blindar, escudo protetor, guarda-chuva. Esse contrato me ajuda muito também para que eu possa fazer uso das ações possessórias, que você já sabe. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Do outro lado, as petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. Lembra você que a ação publiciana, esquecida, não é ensinada na graduação, não é ensinada em muita pós-graduação, um baita de um instrumento para ajudar as pessoas, a sociedade, os advogados e advogadas, a conseguirem recuperar a posse com o direito de uso capião.
A ação publiciana é considerada uma ação, olha que legal, né? É considerada uma ação petitória indireta. Petitória indireta. Então é importante saber dessa ação, hein? Cessão de direitos possessórios tem a ver com o quê? Valor econômico. Nós temos vários julgados de primeiro grau, segundo grau, inclusive na nossa alta corte, trazendo a posse para uma valorização econômica, levando a posse para um direito econômico. Quem tem a posse não tem nada? Claro que tem. Quem tem a posse cumpre o enunciado 492 da 5ª jornada do Direito Civil do CNJ. Ou seja, a posse é um direito econômico. No inventário litigioso, a ideia é levar a posse para que não seja omitido, ocultado. No divórcio e separação, o Supremo já decidiu que no divórcio, numa separação, a posse entra na partilha de bens. A compra e venda de posse não é legal, não é crime. E quem fala contra fala muita bobagem. Talvez esteja confundindo com loteamento irregular, loteamento clandestino, que é outra história. Loteamento irregular é crime, loteamento clandestino tem outra classificação, tipificação, discussões doutrinárias. O professor está falando de posse. Eu tenho um imóvel, o qual eu tomo conta, moro, resido, alugo, empresto, há mais de 5 anos, 10 anos, e eu decido vender. Eu não posso vender a propriedade. Se eu vender a propriedade para você, eu estou cometendo um ato ilícito. Estou cometendo um ato ilícito porque, de fato, infelizmente, eu estou vendendo o que eu não tenho. E a regra do jogo é vender o que eu tenho. Boa fé, transparência. Então, cuidado, hein? O novo conceito de posse no Brasil, eu trago isso no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, livro dos Capião, entre outros também. A posse é um direito sui generis. Não dá mais para eu falar, em pleno momento que nós estamos, que a posse é direito real, não vale nada, contrato de gaveta, seria de grande desconhecimento. Eu te falo mais. Certa vez fiz um escritório, fez um contrato com um professor de direito previdenciário. Ele pediu para olhar o contrato, ficou incluindo cláusulas de direito às sucessões. Por isso eu sempre falo, é difícil advogar para advogado. Porque muitas vezes ele acha que sabe, ele não quer fazer por medo, receio, mas ele acha que sabe. E ele incluiu, o contrato ficou com cara de direitos hereditários. E para explicar? Complicado, né? Cessão de direitos possessórios é uma coisa. Cessão de direitos hereditários é outra. Professor, o que é melhor, comprar posse ou direitos hereditários? Depende, não é a resposta do direito, né? Mas é muito mais fácil consertar, retificar, corrigir, regularizar a posse do que propriamente os direitos hereditários. Comprar os direitos hereditários de forma incorreta gera uma grande desvantagem, porque eu vou ter dificuldade de regularizar. Pode um herdeiro pedir a nulidade também. Cessão de direitos hereditários tem que ser por escritura pública. Eu tenho que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Cessão de direitos hereditários é muito importante que seja feita com a anuência dos outros herdeiros. Fazer uma cessão de direitos hereditários sem a anuência dos outros herdeiros gera nulidade. A nulidade. Fazer uma cessão de direitos hereditários não respeitando o artigo 108 gera uma nulidade também. Por isso é mais comum, conforme doutrina, jurisprudência, ou seja, os julgados, comprar a posse. Se eu vou comprar a posse, fazendo o contrato correto, que é a cessão de direitos possessórios e afins, e aplicando, claro, o due diligence, claro que o melhor do mundo é comprar um imóvel regular. Comprar um imóvel irregular, você está correndo risco. Professor, se eu compro um imóvel regularizado, eu tenho 100% de segurança. Também não é verdade. Não existe uma segurança absoluta. Pode surgir um herdeiro, um filho do vendedor, pode acontecer. Não existe uma segurança absoluta no direito imobiliário, no direito civil, em relação aos contratos de imóveis. Mas essa segurança ela é presumida. Através do due diligence você consegue diminuir muito os riscos. E se comprar um imóvel regular também. Agora, comprar um imóvel irregular com contrato errado,
Ou seja, contrato errado, hein? Nesse momento da aula, não dá mais para você ter dúvida sobre isso. Comprar um imóvel com contrato errado, compra e venda, tá errado. Com título, compra e venda. Compromisso, promessa, tá errado. Se eu estou comprando um imóvel irregular, o contrato adequado, correto, ou exceção de direitos hereditários, se eu estou comprando direito de herança, ou exceção de direitos possessórios. Professor Júnior, mas para que alguém vai vender a herança, professor Júnior? Nem todo mundo quer fazer o inventário, gastar para fazer o inventário. Muitos de Deus não querem. Preferem vender o imóvel irregular, de certa forma. E quem compra, cuida dessa regularização através de inventário ou outro meio. Muitas vezes os herdeiros não têm condições. Sabemos que o inventário é caro, oneroso, no Brasil todo. Cuidado. Se eu quero vender cessão de direitos hereditários, eu preciso sim ter escritura pública. Anuência dos outros herdeiros, hein? Todos. Para que o negócio não seja invalidado, não seja objeto de nulidade. É claro que um contrato de cessão de direitos possessórios mal feito, também posso pedir a nulidade. Mas a doutrina e a jurisprudência esclarece muito bem a não necessidade de fazer por instrumento público. O que eu quero dizer para você é que o instrumento particular de posse não é proibido. O que eu quero falar para você é que o instrumento particular de posse pode ser feito. Eu posso fazer um instrumento público, escritura pública de posse, ou um instrumento particular. E esse contrato eu vou usar para fazer um uso capião. Usar a tese de soma de posse, usar as ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, usar a ação publiciana. Cuidado, hein? Quantos advogados acabam sendo contratados pelo cliente? O advogado cobra caro e faz o contrato errado. O corretor, a corretora imobiliária, faz compra e venda. E não é compra e venda. Porque o compra e venda é pagamento à vista. Se eu vou comprar um imóvel seu e você promete que vai regularizar e me entregar regularizado, ou seja, vai passar para o meu nome, aí tudo bem, concordo, é um compromisso compra e venda. A hora que você regularizar, você tem a obrigação de transferir para mim. Mas, muitas vezes o contrato de compromisso, promessa, compra e venda é utilizado de forma equivocada. Cuidado, hein? Outra dica também, professor, dá para fazer com um instrumento particular uma ação de adjudicação compulsória? Dá. Nós já conversamos aqui que a adjudicação compulsória é uma ação que eu vou fazer para obrigar o vendedor a transferir para mim. Pode ser feita de forma inversa. O vendedor obriga o comprador a transferir. Chamada adjudicação compulsória inversa. Pode ser ação, pode ser um instrumento extrajudicial, pode ser utilizado pelo procedimento extrajudicial. Hoje no Brasil, de forma prática, está pacificado que nós precisamos sim da escritura pública e da assinatura do advogado. A adjudicação compulsória é uma obrigação de fazer. Eu obrigo você a transferir para a minha pessoa. Se você não transferir, o judiciário dá uma sentença, que chama carta de adjudicação. Eu vou e registro essa sentença, se tudo correr bem, o cartório aceitar, eu passo o imóvel para o meu nome, sem a sua autorização, sem o seu esforço. No âmbito extrajudicial, não pode ter litígio, não pode ter briga. Estamos acostumados com isso, né? Para usar o extrajudicial não pode ter litígio, briga, tem que ter documentação. Muita atenção em relação a isso. O contrato bem feito começa pelo título. Se o título está errado, existem boas teses para pedir a nulidade do contrato, a nulidade da cláusula. Teses para usufruir de uma ação declaratória de nulidade, teses para usufruir de uma ação anulatória. O ideal, e eu falo isso para os meus alunos, os cartórios que o professor tem a oportunidade de treinar pelo Brasil, eu falo muito que você, lendo o título, você já tem que saber qual é o objeto. Aí o contrato está bem feito. Eu li o título, compra e venda. Eu já sei que o objeto é o quê? Pagamento à vista. Eu vi o título, compra e venda. Eu sei que no objeto, pagamento à vista. Agora, se eu leio um contrato de compromisso, compra e venda, eu sei que quem está me vendendo precisa fazer alguma coisa, regularizar alguma coisa, ou eu estou pagando parcelado direto com o proprietário. Compromisso, posso até averbar da matrícula. A promessa, eu estou comprando algo que não existe, hein?
Estou comprando um imóvel que não existe, um imóvel na planta. Quando eu falo de cessão de direitos hereditários, eu leio cessão de direitos hereditários, estou comprando direito de herança. Essa pessoa comprando direitos hereditários, ela pode fazer o inventário no lugar dos herdeiros. Do meiro, meira. E quando eu falo de cessão de direitos possessórios, eu estou falando de um contrato que eu estou comprando a posse, os direitos possessórios. E não é uma discussão, será que existe? Não existe, está pacificado. Cuidado, hein? Só que eu quero trazer uma regra importante para você. Assim como existe o enunciado 492, que na humilde opinião do professor, é o grande conceito atual da posse. O enunciado 492 é o conceito de direitos possessórios sui generis. É o novo conceito de posse no Brasil. Assim como existe esse enunciado tão importante, o 492, o CNJ, o enunciado do CNJ, existe também o enunciado 494, da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele esclarece o quê? Que eu posso somar a posse. É permitido no Brasil. Não tem nada errado, nada absurdo. Mas, se eu estou usando a tese de soma de posse, eu não posso esquecer de provar a posse que eu estou somando. Mas isso é questão de lógica, né, gente? Pensa comigo. Eu faço uma cessão de direitos possessórios, faço uso de capel no meu nome e aí? Eu acabo não fazendo nada para provar a posse que me vendeu. Vou perder a ação. Questão de lógica. Cuidado, hein? A regra é, posso usar a soma de posse? Posso. Posso e devo. Tá aí. E não é algo novo, não, é algo antigo. Mas a partir do momento que eu me disponho a usar a soma de posse para regularizar um imóvel através de meios judiciais ou extrajudiciais, que pode não usar capel extrajudicial, usar a soma de posse também. Eu preciso lembrar que eu preciso provar a posse de quem me vendeu ou quem me cedeu. Né? Nós já falamos aqui que a cessão de posse pode ser onerosa ou não onerosa. Alguém me passou. Pode falar doação, tá? Estaria errado. Né? Cuidado, hein? Muito importante você entender isso. A advocacia imobiliária tem vários nichos de atuação. Faltam bons advogados para atuar no direito do consumidor imobiliário. Faltam bons advogados para atuar, sim, no direito penal imobiliário. Lá no escritório, o escritório é especialista em direito imobiliário. Só que nós atuamos em todas as frentes de direito imobiliário. Então, um cliente que precisa da nossa ajuda, da minha ajuda, porque ele vendeu e foi enquadrado no crime de loteamento irregular. O escritório ajuda. Uma posse, alguma coisa assim. Então, os crimes imobiliários que existem podem ser estudados no direito imobiliário. Tem um livro da editora Diniz, digita lá, editora Diniz, você vai achar. Direito consumidor, ou seja, o advogado que vai atuar na compra e venda de imóveis na planta, incorporação, revisional de juros e taxas abusivas. Quantas taxas abusivas são cobradas? Você que está nos assistindo, quantas pessoas precisam do advogado, advogada? Porque tem juros abusivos, taxas abusivas. E cuidado com as revisionais, hein? Muita gente, por falta de experiência, eu tenho o direito de rever o contrato, só que provar juros abusivos no Brasil não pode ser feito de qualquer jeito, senão você não ganha. Tem que ter laudo, tem que ter perícia, tem que ter boas fundamentações, senão não ganha. E fazer uma ação revisional mal feita, o que vai acontecer? Você não vai resolver o problema do cliente, vai continuar pagando a mesma prestação da alienação fiduciária e a bomba vai vir. Você vai ter que recorrer, normalmente não tem justiça gratuita, haja taxa judiciária, taxa recursal. Aí chega um certo momento, não cabe mais discussão, chegou na nossa alta corte, vem a sucumbência, a surpresinha, o Kinder Ovo. Cuidado, tá? Existem outros meios estratégicos da gente conseguir ajudar o nosso cliente. Talvez uma ação de rescisão de contrato. E não confunda, hein? Rescisão de contrato é uma ação que eu quero o fim do contrato, a rescisão do contrato, judicialmente. Posso pedir tutela antecipada. Mas eu posso fazer uma obrigação de fazer, eu posso fazer uma ação de exigir contas
para que o banco preste contas de quanto eu paguei, quanto eu devo, chega uma hora eu não sei mais o que eu estou devendo, estou pagando, e trabalhar muito bem uma audiência de conciliação. Quantas dicas, né? Chamado pulo do gato. Quando eu falo de distrato, é um acordo. Eu faço o distrato com você, chegamos a um acordo, um consenso. O direito imobiliário é muito interessante e merece uma especialização de alto nível, porque tem muita lei, muitas leis, né, no plural, muita, mas muitas leis sem eficácia. Eu falei aqui a lei do ato concentrado nas matrículas. Quer ver outra lei? Não que é sem eficácia, mas a lei, a chamada lei. Isso é importante falar, hein? A lei do distrato. Ficou conhecida. A mídia divulgou muito. Ah, agora a construtora tem que devolver só 50%, 70%. Comprou imóvel na planta, a construtora teria que devolver isso. E não é bem assim. Nós ainda temos julgados importantes, de devoluções integrais. 80%, 90%. Então a lei do distrato vem para regulamentar isso. Mas o direito imobiliário, assim como outros ramos, ele é muito jurisprudencial, né? A jurisprudência entende de outra forma. Nossa alta corte. Então existe uma mudança de estado para estado. Cuidado, hein? Faltam bons advogados também no leilão, né? Quando eu falo leilão, o advogado que possa atuar para o leiloeiro, dando suporte jurídico, o advogado que possa atuar para quem arrematou e registrou a propriedade em seu nome, e principalmente para o advogado que possa ajudar o mutuário que está perdendo o imóvel. Eu costumo dizer que na nossa profissão no direito, eu acho que todos os ramos é assim, mas a nossa profissão na advocacia tem muito palpiteiro. As pessoas querem vender uma ideia para vender o serviço. Eu nunca vou esquecer uma cantora sertaneja que eu atendi. E eu fui muito sincero, eu falei, olha, você comprou o imóvel da sua amiga não pagou a alienação fiduciária. Não tem o que fazer. A alienação fiduciária é leilão extrajudicial. O imóvel vai ser arrematado por alguém, essa pessoa, registrando, conseguindo fazer o registro, ela vai fazer, se você não sair, sua mãe não sair, seu filho não sair, vai fazer uma ação contra você, para tirar você do imóvel. Eu sou muito sincero, a gente tem que ser verdadeiro. Estava falando agora para a equipe aqui. Professor, hoje eu escolho sim. Estou aqui na TV Justiça por você, pelos convites, né? Que são feitos para ajudar, com muito carinho, de forma voluntária. Quando eu falo de palestra, hoje eu escolho, não vou dar palestra em qualquer lugar. Na verdade, eu escolho o público que precisa da minha ajuda. Não é pro luxo, nada disso. Que bom, né? Você chegar um momento que você pode escolher. Você não pode sair fazendo as coisas, atropelando. Qualidade de vida, saúde. O professor já tocou muito a carreira profissional, graças a Deus foi um sucesso. O livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil é o meu. Tenho orgulho de falar. Não que autor, né, no Brasil ganhe muito dinheiro, mas de fato é o livro mais vendido no Brasil. De direito imobiliário é o meu. O Juros Campeão também é o meu. Mas o professor já sofreu muito, hein? Muita palestra o dia todo de pé, muita aula de sexta e sábado o dia todo. Então eu falo muito isso. A gente aprende pela dor e pelo amor. E às vezes você deixa a desejar em relação à saúde, à família. Então, cuidado, hein? Eu falo muito isso nas aulas aqui porque eu quero o teu bem. Né? Você tem que ser feliz. A vida é uma só, a vida é curta. Quando eu falo de direito imobiliário, cuidado, hein? Um grande nicho para você atuar é leilões. Nós temos algo em torno de 13 teses que vão suspender o leilão, que vão causar nulidade no leilão. O resto é balela, hein? Nós temos, infelizmente ou felizmente, 13 teses importantes. Preço vil, falta de imagens detalhadas sobre o imóvel, falta do pagamento. Infelizmente, muitos utilizam tese do bem de família, que é uma tese, mas normalmente não resolve. Então merece um estudo aprofundado, leilões também. Inclusive, poucas ações nós podemos usar para ajudar alguém em leilão. Embargos de terceiro, talvez uma ação declaratória de nulidade por um vício grave no leilão que não tem prescrição, anulatória. São poucas ações. E aí eu volto na cantora sertaneja. Prometi que faria de tudo para ganhar tempo. 1 ano e meio, a mãe com Alzheimer, né? Com demência. E ela precisava ganhar esse tempo.
porque ia fazer muito mal para a saúde da mãe. Não dá para prometer, não existe causa-ganha, claro que não, advocacia meio não é fim, mas deu certo, conseguimos ganhar quase 2 anos. E aí o filho fazendo direito, o filho falou, mãe, dá para entrar com essa ação que nós vamos ganhar. Não tem como. Tem situações que são irreversíveis, não só no mundo jurídico, mas na saúde. Eu sei que a gente não quer entender, a gente é ser humano. E aí eu falei, não vou fazer essa ação, porque eu vou cobrar de você, você vai gastar dinheiro comigo, taxa judiciária, e você vai acabar perdendo lá na frente e vai tirar uma sucumbência. O imóvel de mais de milhões, você imagina uma sucumbência de 300 mil reais. Não tenho coragem, não faço isso. Foi lá e fez a ação. Fez a ação que o advogado, professor da graduação do filho, prometeu, lá o rapaz ajudou, o menino, perderam a ação. Depois de muito tempo, ela marcou uma consulta no escritório online, entregou um presente, lá uma cesta, o professor agradecendo. Agradecendo que eu tinha falado a verdade. Porque ela tinha que arcar com uma sucumbência de mais de 300 mil reais. Por que eu estou falando isso? Como o foco da nossa aula é prático, eu sei que muita gente quer vender serviço, como vende na internet curso, sem ser da área, sem ser advogado, sem conhecer o assunto, acabou de se formar, com todo respeito. Eu sei que as coisas mudaram, mas a gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz. Nós não temos o direito de atrapalhar a vida de ninguém. Você imagina essa cantora, perdeu a casa, a mãe com Alzheimer, e ainda tinha que pagar uma sucumbência absurda, e já tinha gasto com o recurso, né? A taxa recursal. Cuidado, tá? Cuidado. Por isso nós temos que conhecer, se especializar. É muito importante que possamos fazer isso para poder ajudar de corpo e alma nossos clientes. Vamos lá, olha só. O que eu quero trazer para você, isso é muito importante também. Trago com muito carinho para você. Além do leilão, né, um advogado especializado em leilão, que é um segmento do direito imobiliário, o direito imobiliário é tão legal, tão importante, ele ganhou tanta força, eu falo que tinha que ter um código próprio. Quem sabe um dia. O direito imobiliário, que é direito civil, hoje com conceitos e princípios próprios, esse ramo de atuação tem vários nichos. Você pode atuar no direito imobiliário inteiro, igual eu faço, o escritório faz. Direito imobiliário criminal, direito imobiliário de regularização, direito imobiliário de contratos, direito imobiliário registral, consumidor. Ou você pode ser um subespecialista, que é muito comum hoje, você só faz aquela ação. Tem gente que só faz inventário, tem gente que só faz divórcio. Então fica a dica para você. Surgem bons ramos para você atuar. Ah, professor, a advocacia está saturada. Tá nada, tá nada. Tem bons ramos para você atuar. Seja especialista, atue nesses ramos novos, nesses segmentos, seja subespecialista. Hoje, mais que o especialista, o sub. É muito importante. Outro ponto que eu quero falar para você, que faltam bons advogados, é a desapropriação. Hein? Poucos advogados sabem trabalhar com desapropriação. Poucos. Muitos advogados acham que vão evitar uma desapropriação e normalmente não evita. O que você consegue fazer na fase administrativa é aumentar a indenização na fase judicial, usando algumas técnicas, algumas estratégias bem definidas. Também um ramo interessante, um ótimo nicho para você atuar. E eu trago também, claro, a locação. Muita gente acha que sabe tudo sobre locação, que é expert em locação. Ah, professor, eu li a lei do inquilinato, eu tô craque, hein? Tô fera na lei do inquilinato. Cuidado. Para começo de conversa, nós temos várias legislações que vão tratar sobre locação. Várias. Nós temos o Código Civil, que trata de locação, de bens móveis, em caráter de exceção de bens imóveis. E quando eu falo de bens imóveis, eu estou falando sim, vaga de garagem, estava falando com o Mário, vaga de garagem com matrícula autônoma. Olha que interessante. A vaga de garagem que tem matrícula autônoma própria, matrícula separada, eu vou usar como fundamento, se eu precisar, o Código Civil. O Código Civil, ele disciplina, sim, locações de bens imóveis. Em regra, bens móveis. Mas o Código Civil nos traz, nos explica, nos ajuda a fundamentar nossas ações, nossos pareceres, em pelo menos 3 situações importantes. A locação de hotel, motel, apart-hotel para fins de moradia. E vem comigo. Vaga de garagem com matrícula autônoma. Aquela vaga de garagem que tem a matrícula do apartamento, a matrícula da vaga de garagem separada. E também espaços publicitários.
Professor, dá um exemplo para mim. Vou dar. Um exemplo didático. Outdoor. Outdoor. O outdoor acho que é um grande exemplo. Então, o Código Civil, ele vai tratar de locação, sim, em diversas situações. Bens móveis é a regra, em caráter de cessão de bens imóveis. Não vamos esquecer que nesse cenário ainda aparece o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também vai tratar muito bem da locação de imóveis rústicos. Sítio, chácara, fazenda. O Estatuto da Terra, ele trata do arrendamento rural. Vamos lá, então, olha só, hein? Locação é muito simples, é muito fácil, é nada. Nós temos 3 legislações importantes. Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, a famosa Lei do Inquilinato, né? O professor que escreveu também um livro recentemente, com o professor Fernando, o professor fez comentários de cada artigo da Lei do Inquilinato. Muito legal, vale a pena também. Se eu não me engano, a editora Mizuno também. Quando eu falo locação, então nós temos a Lei do Inquilinato. Professor Júnior, mas por que Lei do Inquilinato, não Lei do Locador? Por incrível que pareça, essa lei, ela veio para proteger o inquilino. Claro que as partes no geral, né? Locador, locatário, claro. Mas o objetivo dessa lei é proteger o inquilino. Não tem o Código de Defesa do Consumidor? Nem todo consumidor é considerado vulnerável, né? Ou melhor, hipossuficiente, perdão. Nem todo consumidor é considerado hipossuficiente. Muito frágil. Mas todo consumidor é considerado vulnerável. E a mesma coisa o inquilino. Nós temos uma lei para ajudar o inquilino a ter mais força. Porque o locador é o dono do imóvel, comercial, residencial. O professor advoga muito nessa área. Faço muitas ações revisionais, muitas ações renovatórias. E faltam bons advogados nessa área, hein? Faltam bons advogados nessa área. Inclusive, eu também lembro a você que a ação revisional é uma ação mais tranquila dentro da cadeia de ações imobiliárias. Mas uma ação tensa, gente. Uma ação perigosa, uma ação... Muito cuidado no que fala, né? Mas uma ação traiçoeiríssima é a ação renovatória. Sabe por quê? Experiência própria. Eu já vi a mesma ação renovatória, com a mesma tese dar certo, e a mesma ação, a mesma tese, em outro caso, de outro cliente, dá errado. A ação renovatória precisa tomar muito cuidado. Ela é traiçoeira. E às vezes o cliente não entende. Precisa tomar cuidado. Quando eu falo das ações locatícias, então nós vamos entender que nós temos pelo menos 3 legislações. Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, que até foi alterada pela Lei 12.112, 2009, uma lei que mexeu aí na questão do fiador. O fiador ficava preso ao contrato, gente, olha que absurdo. O fiador ficava preso ao contrato ad eterno. Não podia sair. Fiz um contrato de locação de 5 anos e eu ficava preso 5 anos. Essa lei, justamente com o entendimento doutrinário, jurisprudencial, veio ajudar muito. Porque hoje o fiador pode fazer tchau. Eu estou vendo que o meu inquilino não, né? O inquilino é do locador. Mas eu estou vendo que o locador está cobrando o inquilino. Eu sou fiador. Eu vou deixar a coisa ficar feia? Eu vou deixar a coisa ficar robusta? Então eu caio fora. E hoje dá. Basta você notificar as partes, você fica responsável em regra 120 dias após a notificação. A R, aviso de recebimento, via cartório, tem que provar, né, que você notificou. Mas eu consigo cair fora. É uma estratégia para o fiador, você que é fiador, o seu cliente que é fiador, é uma estratégia para você limitar o valor da dívida, para sobrar menos para você. É uma estratégia. Muita atenção em relação a isso, hein? Outra dica que eu trago para você, em relação à locação, cuidado. O fiador pode ter uma cláusula no contrato onde ele vai responder de forma juntamente com o inquilino, hein? Olha que fria. O fiador também pode, pouco fiador sabe disso, poucos advogados sabem disso, ele pode limitar a garantia. É isso mesmo. Sou o seu fiador, porém vou limitar até 5 aluguéis, 10 aluguéis. É uma saída inteligente. Estou limitando. Cuidado, hein? Na lei do inquilinato, existem 4 garantias. Ou eu faço um contrato de locação com uma garantia, das 4,
ou eu faço um contrato de locação sem garantia. Professor Júlio, eu posso fazer um contrato de locação sem garantia? Posso. A legislação brasileira permite. E te falo mais. Muitas imobiliárias, corretores, administradores estão fazendo isso, hein? Esses contratos novos de locação, Airbnb. Por quê? Porque chegou à conclusão que a proteção no contrato de locação, para alguns juristas, não se dá através da garantia. A proteção se dá no due diligence. Se eu pesquiso sua vida como inquilino, eu consigo entender se você é um bom pagador ou um mau pagador, para aprovar a ficha. Diferentemente de eu incluir uma garantia, e muitas vezes uma garantia ilusória. Então cuidado. Pulo do gato de novo, hein? Cheio de pulo do gato, hein? Eu falo que você tem que estudar comigo. Vamos lá, se inscreva no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches. Vamos lá, vamos estudar juntos. Muita informação boa, prática. Pulo do gato. Vamos lá. Quando eu falo de garantia, ou eu uso uma garantia, a lei do inclinato fala em 4, ou não uso nenhuma. Combinado? Quais são as garantias que existem, professor, na lei do inclinato? Legislações são 3. Lei do inclinato, 8.245 de 91, alterada pela lei 12.112 de 2009. Estatuto da Terra, muito utilizado na locação, arrendamento rural. E o Código Civil que nós falamos aqui. Bens móveis e bens imóveis. Quando eu falo das garantias, na lei do inclinato, a lei que vai tratar de garantias de imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Essa lei também é aplicada por analogia ao shopping center, hein? Quando eu falo dessa lei, essa lei traz 4 garantias. Eu posso fazer um contrato sem garantia ou um contrato de 4 garantias expostas na lei. Eu posso usar uma. Cuidado, hein? Depois dessa aula você vai ficar desconfiado. O professor Júlio, eu faço muita mentoria para advogado corrigindo peça, corrigindo contrato, ensinando, explicando, treinando. Mentoria particular, online, presencial no escritório, Brasil todo. E eu corrijo muito contrato de locação, onde o advogado, a advogada cobrou muito, cobrou bem. Bons honorários. Mas você vai ver o contrato tem um vício grave. O contrato tem 2 garantias, 3 garantias. Eu nunca vou esquecer uma senhora, uma advogada, que fez o contrato para a mãe dela. E ela colocou 2 garantias. E eu corrigi no contrato online, na minha plataforma. O professor tem uma plataforma para te atender com exclusividade. Na mentoria particular. Corrigi no contrato, falei, doutora, esse contrato tem 2 garantias, não pode. Um contrato com 2 garantias gera nulidade. Ou da garantia ou do contrato inteiro. Ah, professor Júlio, sabe o que acontece, professor Júlio? A minha mãe falou para mim, olha filha, eu sei que você é advogada, mas eu quero o contrato bem garantidinho. Cuidado, hein? Presta atenção aqui, ó. Não tem nada bem garantidinho, não. Ou eu uso um contrato de locação sem garantia, comercial, residencial, ou com uma garantia só, das 4 opções que a lei nos fornece. Nós temos a garantia fiador, que é a garantia pessoal, pode ser limitada. Temos a garantia da caução, que é um bem dado em garantia. Eu posso dar um livro, um quadro, um carro, uma moto, é caução. Posso dar em dinheiro, 3 meses de depósito, caução. Existe a garantia fiador e caução. Então, o advogado ou advogada que coloca no contrato, leia o seu contrato, dá uma olhadinha, o contrato que você fez, o contrato que é seu. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua tal. Cuidado. Cuidado porque esse contrato tem 2 garantias. Você está falando de fiador e está dando um imóvel em garantia. Ele tem duplicidade de garantia. Está errado e bem errado. Você gerou a nulidade do contrato, você gerou a nulidade da garantia. Cuidado, hein? Quero o seu bem, quero o seu sucesso. Não quero que você erre. Tem mentoria para isso. Olha só, quando eu falo de contrato de locação, ou eu faço sem garantia, ou com garantia. Contrato de locação residencial e não residencial. A lei do inclinato ainda trata da locação por temporada, hein? Acontece muito no Brasil, caso de veraneio, caso de praia, é muito comum. Quando eu falo da lei do inclinato, é um microsistema. Porque a lei do inclinato, ela traz questões materiais. É uma lei que trata de questões materiais, mas é uma lei que trata também de questões processuais. Infelizmente, na lei do inclinato, nós não aprendemos a fazer algumas ações importantes. Na lei do inclinato, nós temos a ação revisional, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Tem legitimidade ativa o locador ou locatário.
Na lei do inquilinato, nós temos a ação renovatória para renovar a locação, o contrato de locação, a relação locatícia. A partir do momento que eu tenha todos os requisitos, 3 anos na mesma atividade, 5 anos, e o contrato pode ser cumulativo ou não, contrato determinado, escrito e determinado, só posso propor essa ação no último ano, 6 meses antes do final. Cuidado com essa ação renovatória, hein? Ela é cheia de pegadinhas. Vou repetir. Só posso propor essa ação no último ano do contrato, 6 meses antes do final. Só posso propor essa ação se o contrato for escrito, por prazo determinado. Só posso propor essa ação se eu tiver 3 anos, se o meu cliente, 3 anos na mesma atividade, 5 anos no imóvel, com contrato, pode ser cumulativo ou não. Cuidado, hein? Renovatória utilizada na locação não residencial. Outra ação muito comum, esquecida, prevista na lei do inquilinato, é a ação revisional. A revisional eu já falei. A ação de consignação de pagamento de aluguel. Revisional, já falei, para aumentar ou diminuir o aluguel. A ação de consignação de pagamento de aluguel é uma ação que serve tanto para o locador quanto para o locatário. Professor Júlio, o locador não quer receber. O locador se nega, sumiu, está em local incerto ou não sabido. Dá-lhe ação de consignação e pagamento de aluguel. Porque, professor, não, se ele sumiu, melhor ainda. Tá, mas aí ele aparece e faz despejo, você está devendo aluguel. Ele, ela, os familiares. Cuidado, hein? Eu não posso me negar a pagar alegando simplesmente que o outro sumiu. Tem ação de consignação de pagamento para isso. Na locação também, e nos procedimentos especiais. Cuidado. Pode usar essa ação o locador, pode usar o inquilino. O inquilino vai usar, o locatário vai usar. Quando não consegue pagar o aluguel para o locador, ele sumiu, local incerto não sabido, dúvida, aparece um na porta, eu tenho que pagar para mim, eu sou novo herdeiro. Aparece outro na porta, tem que pagar para mim, eu sou outro herdeiro. Paga para ninguém, paga em juízo. Quem paga mal, paga 2 vezes. Ação importante, hein? O locador também deve usar essa ação. O locador deve utilizar essa ação em diversas situações importantes. Talvez o inquilino sumiu, deixou geladeira, fogão, materiais e serviços. O professor assumiu no escritório, advoga no Brasil todo, todos os estados o professor tem ações. Tem uma ação que eu estou fazendo, o dentista sumiu, foi embora, largou até a cadeira, aquela cadeira é cara, né? O que nós fizemos? Fizemos a consignação e pagamento através de ação da cadeira. Aparece amanhã depois, o locatário fala, cadê minha cadeira? Quero indenização, danos materiais, danos morais. E acontece, hein? O ser humano tá terrível, gente. Cuidado. Outra ação que merece nossa atenção especial é a ação de despejo. Muita gente acha que a ação de despejo é uma ação que eu só vou usar quando existe falta de pagamento, e não é verdade. A ação de despejo ela pode ser feita em diversas situações. Existe sim o despejo por falta de pagamento, despejo por denúncia vazia, porque o contrato chegou ao final, está vencido, não tem mais contrato escrito, despejo por ato ilícito, o professor fez um despejo, o inquilino montou um bordel, e o professor foi procurado pelo locador locatário, e não queria que fosse um bordel lá. Fizemos a ação de despejo, provamos que o imóvel era um bordel. Existe o despejo por descumprimento contratual. Combinamos um contrato que não pode pintar a parede verde, porque é palmeirense, o outro é corintiano, não sei. Dando um exemplo, flamenguista, outros times. Tem contrato, tem que ser respeitado as cláusulas, em regra, só se for abusiva, e for considerada abusiva, judicialmente falando. Outra ação de despejo que me chama a atenção é o despejo por ato ilícito. E pouco advogado sabe disso. Não aprendemos na graduação de Direito, hein? E não aprendemos nessas pós-graduações que é uma revisão de Direito Civil. Às vezes você paga a etiqueta, hein? O despejo por ato ilícito aconteceu no escritório recentemente. Um cliente procurou o professor Júlio, porque o cliente me procurou meu escritório, porque ao lado ele fez a locação do imóvel do lado. E esse meu cliente morava ao lado, né? Então ele tinha uma outra casa ao lado.
Só que a casa dele é um sobrado. Então, subindo na laje, imóvel grande, os dois imóveis grandes. Subindo na laje, ele percebeu que o inquilino dele, da esposa, tinha um terreno grande no fundo, terra, espaço para plantar, mas ele percebeu que plantou maconha. Maconha. Com receio de algo acontecer, alguma coisa sobrar para ele, para ela, o casal me procurou para fazer uma ação. O aluguel era pago em dia? Era pago em dia. Nunca atrasaram um dia, pagava até antecipado. Só que foi decretado despejo por ato ilícito. Olha só como nós não conhecemos despejo. Olha só como nós fazemos confusão achando que despejo é só por falta de pagamento. E não é, né? Eu tenho várias teses. No Brasil nós temos mais de 38 a 42 teses de despejo, porque alguém pode ser despejado. E aí te falo o pulo do gato, hein? Presta atenção, que isso aqui você não aprendeu na graduação. Não aprendeu, não. Muito menos na pós-graduação que você fez. Não aprendeu nada. Existe o despejo que pode ser feito pelo inquilino, hein? Não, professor. Para. Não para não, porque é verdade. O inquilino também pode pedir despejo. Muita gente acha que o inquilino só pode ser despejado, mas o inquilino pode pedir o despejo. Existe a ação chamada ação de rescisão de contrato, de locação, mas esse nome pode ser utilizado como ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Essa você não aprendeu na graduação e muito menos na pós-graduação. Existe despejo por culpa exclusiva do locador. Eu tenho uma relação locatícia, sou inquilino de um imóvel comercial. Tenho um açougue, tenho um lava-rápido. E o locador fica me atrapalhando, me perturbando. Olha, não quero que use produto para lavar o carro. Não quero que o açougue que funcione no final de semana, a geladeira, o freezer. Eu, percebendo que eu estou sendo induzido a falir, a quebrar, eu uso o despejo, quero a rescisão do contrato para não ter multa. O grande objetivo da ação de despejo, por culpa exclusiva do locador, é fazer o inquilino, numa situação ruim, que ele está sendo induzido a erro, não pagar a multa. Que inclusive só pode ser cobrado até 3 aluguéis, proporcional. Olha quantos motivos eu tenho para despejar alguém, hein? Você que está assistindo aí. Mande essa aula para o seu sócio, sócia, seu parceiro. Ele tem que acompanhar você. Para coisa que tem na advocacia, você ter assessores, colaboradores que não acompanham, né? Aí você não consegue desenvolver. Então manda essa aula para ele, para ela, vamos divulgar. Se inscreva no meu canal no YouTube, professor Júlio César Sanches, né? minhas redes sociais também. Leia meus livros. Vem fazer pós comigo. Digita lá, Portal ESU. No Google você acha, ESU. Cuidado. 2 ações que não aparecem, infelizmente. Infelizmente não aparecem na lei do inquilinato. A lei do inquilinato nós temos a ação de despejo, legal, tá lá, tem lei, tem artigo, tem lei, é a lei do inquilinato. Né? A consignação de pagamento também aparece muito bem. Aí aparecem mais 2, né? São 4 ações que aparecem na lei. Despejo, consignação de pagamento, revisional e a renovatória. Só que o direito imobiliário é muito prático. Tem muitas ações doutrinárias e jurisprudenciais. Ações que não aparecem em lugar nenhum. Ou melhor, aparece na doutrina, na jurisprudência. E o advogado só vai fazer essa ação, o operador de direito só vai fazer essa ação quando ele é muito estudioso, igual você que está me assistindo aqui, que acompanha o professor nas redes sociais, no meu canal do YouTube, Júlio César Sanches. Porque se você não tiver antenado, você nem sabe que existe. E muita pós-graduação você não aprende, não. Nós temos a chamada ação de indenização de fundo de comércio. A ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação de indenização de fundo de comércio é uma ação que eu vou pedir. Eu, inquilino, tenho um posto, um lava-rápido, estacionamento, um restaurante. O locador do nada pede o imóvel de volta, manda notificação, não quer renovar o contrato. Então eu posso pedir uma indenização da clientela que eu constituí ali a partir de 5 anos. Quantos inquilinos acabam perdendo o seu ponto, a sua vida, tendo que dispensar funcionários por falta de conhecimento dessa ação maravilhosa? Olha o nome da ação. Ação de indenização de fundo de comércio.
Existe ainda ação reparatória de luvas. A luva no Brasil é crime, hein? Olha, para você alugar meu estúdio aqui, eu quero 100 mil reais. Inicialmente, tudo bem. Para renovar o contrato, não pode ser cobrada a luva. É crime. É ato ilícito. Cuidado, hein? Muita atenção, muito cuidado em relação a isso. Outra ação que nos interessa muito, a chamada ação de indenização de benfeitorias. Professor, mas a regra é clara. O locador tem que saber que eu estou fazendo benfeitorias, tá? Mas o locador percebendo que eu estou fazendo benfeitorias e também não fala nada, existe um entendimento também que ele está ciente. Gastei 300 mil lá para montar uma franquia, como que ele não sabe? Como que não tinha autorização dele? Se ele fez visitas ao local? Infelizmente, são ações desconhecidas, né? Chegou o momento que eu gosto muito, no nosso momento especial, que é o Kiss. Quais são as ações locatícias? A. Emissão na posse. B. Possessórias. C. Obrigação. D. Despejo de outras. Qual que é a alternativa correta, hein? Despejo de outras. Ações locatícias são previstas na doutrina, na jurisprudência, as chamadas ações atípicas, mas as ações locatícias são previstas na lei do inquilinato, Lei 8.245 de 91. Nós temos despejo, conciliação de pagamento, revisional, renovatória, dentro da lei, fora da lei, de forma atípica, reparatória de luvas, indenização de fundo de comércio e indenização de benfeitorias realizadas. Legal, né? Vamos lá, vamos para a próxima. O que é desocupação? A. Saída do imóvel. B. Distrato. C. Acordo em tribunal. D. Compensamento. Qual que é a resposta correta, hein? Saída do imóvel. Vem comigo, olha só. Quando nós falamos de desocupação, isso quer dizer emissão. Emissão de posse é o termo jurídico utilizado para desocupar o imóvel. Emissão da posse. Não confunda. O direito ele é confuso, né? Você pega em alguns países, nos Estados Unidos mesmo, recurso é recurso, apelação é apelação, todos os recursos têm o mesmo nome. No Brasil, não. Você pega no direito imobiliário, no direito civil, processo civil, recurso de apelação. Você pega em outros ramos o recurso como trabalhista, lá é recurso ordinário, se eu não me engano, não é isso? Então nós temos recursos diferentes com nomes diferentes, prazos diferentes, inclusive. Por isso eu falo, tem que especializar, senão não dá. No direito civil, no processo civil, emissão da posse quer dizer o quê? Desocupar, sai. É isso. A emissão de posse pode ser feita como uma ação, a ação de emissão de posse, ou pode ser um pedido. Toda vez que eu peça para desocupar o imóvel, eu estou fazendo um pedido de emissão. Então, na ação de emissão, tem pedido de emissão, automaticamente. Reivindicatória, reintegração de posse e até na ação de despejo. Porque tudo que eu peço para desocupar é emissão, tá bom? Então, legal, hein? Vamos para a próxima. Vamos lá, olha só. Quais são as legislações pertinentes à locação? A. Código Civil. B. Lei do Inquilinato e outras. C. Estatuto da Terra. D. Lei do Consumidor. Vem comigo. Vamos lá, a resposta correta é a resposta B, hein? B. Lei do Inquilinato e outras. Conta comigo, muito obrigado. Um beijão. Vamos juntos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.